Ele voltou para casa sem avisar e encontrou a empregada filipina congelada e trancada do lado de fora por sua esposa, o corpo pequeno encolhido contra a porta da garagem como uma boneca descartada, os lábios azuis de frio no inverno de 15 graus negativos em Chicago. David Shen entrou na garagem às 23 horas, 3 horas mais cedo do que o previsto, vindo de uma viagem de negócios a Seattle. O voo havia sido adiantado por causa do clima, e ele decidiu surpreender a esposa Rebecca em vez de ligar antes. Mas a surpresa foi dele quando os faróis iluminaram algo que fez seu sangue gelar. Uma figura encolhida junto à porta lateral da garagem, coberta com o que parecia ser uma toalha de cozinha, tremia violentamente no frio brutal de fevereiro. A neve caía havia horas, formando montes que quase soterravam a pequena silhueta. Meu Deus! Sussurrou David, colocando o carro em ponto morto e correndo contra o vento cortante. Ao se aproximar, o reconhecimento o atingiu como um soco. Maria Santos, empregada da família há 2 anos, estava inconsciente contra a porta de metal, o cabelo negro endurecido pelo gelo, o uniforme encharcado. A mulher de 52 anos que limpava a casa com tanto zelo, que sempre sorria e perguntava pelo seu dia, parecia estar morrendo. Maria! Você me ouve? David ajoelhou-se na neve, tirando o casaco para envolvê-la. Sua pele estava perigosamente fria, a respiração fraca e irregular. Os olhos de Maria se abriram lentamente, desfocados e confusos. Sr. David? Eu pensei que voltava só amanhã, murmurou entre dentes trêmulos. Há quanto tempo você está aqui fora? Perguntou David, ajudando-a a se levantar. Ela quase não conseguia ficar de pé, as pernas cedendo sob o peso. Desde a tarde. Dona Rebecca disse que eu roubei na cozinha. Mandou esperar aqui fora até o senhor chegar para decidir. A raiva cresceu dentro dele como lava. Desde a tarde. Agora já passava das 23 horas. Maria estava trancada do lado de fora, em temperaturas negativas, por quase 8 horas. Eu não roubei nada, Sr. David, continuou Maria, as lágrimas congelando no rosto. Eu só estava com fome. Peguei um pedacinho de pão da cozinha. Dona Rebecca disse que isso era roubo. David a olhou, lembrando-se de como ela enviava dinheiro aos 3 filhos nas Filipinas todos os meses, trabalhava 6 dias por semana sem reclamar, nunca tinha tirado sequer um dia por doença. E fora tratada como um animal por comer um pedaço de pão. Segurando-a, ele tentou a porta lateral. Trancada. Tirou as chaves, mas eram inúteis. A fechadura havia sido trocada. Sua esposa garantirá que Maria não pudesse entrar. A porta da frente murmurou, quase carregando-a, pelas grandes janelas, viu a luz quente, a lareira acesa, e Rebecca sentada no sofá com o pijama de seda, assistindo televisão e bebendo vinho como se nada tivesse acontecido. Bateu na porta com força. Rebecca! Abra essa porta agora mesmo. A porta se abriu e Rebecca apareceu, mais irritada do que surpresa. O cabelo loiro platinado impecavelmente arrumado, a maquiagem perfeita apesar da hora. Olhou para Maria com desprezo. Você chegou cedo, disse friamente. Eu só esperava você amanhã. O que diabos há de errado com você? Explodiu David. Maria estava inconsciente na neve. Ela poderia ter morrido. Rebecca deu de ombros. Eu disse que a peguei roubando. Estava esperando você resolver. Roubando o quê? Um pedaço de pão? Roubo é roubo, David. Não podemos deixar a empregada achar que pode pegar o que quiser. David encarou a esposa como se a visse pela primeira vez. A mulher com quem se casara, vinda de uma família rica de Connecticut, que nunca trabalhará um único dia na vida, estava ali justificando uma tentativa de assassinato por causa de uma fatia de pão. Ordenou David a Maria, empurrando Rebecca de lado para levá-la ao calor da casa. Ela não vai entrar aqui pingando neve nos meus tapetes persas, retrucou Rebecca. Então que pingue nos seus tapetes persas, respondeu David, levando Maria para a cozinha e preparando um chá quente. Envolveu-a em cobertores, vendo os tremores diminuírem aos poucos. Algo mudou dentro dele. Não era a primeira vez que Rebecca maltratava empregados, mas era a primeira vez que ele presenciava com seus próprios olhos.
Os dedos congelados de Maria contavam uma história de crueldade calculada que o enojava. O que David ainda não sabia era que, enquanto ele construía sua próspera consultoria e trabalhava longas horas para manter o luxo exigido por Rebecca, ela construía outra coisa, um padrão de abuso sistemático muito mais profundo. Mas Maria sabia. E logo David descobriria que tipo de mulher havia desposado e do que ela era realmente capaz quando pensava que ninguém estava olhando. Se esta história de crueldade oculta e justiça inesperada te toca, fique conosco para ver como um homem finalmente abriu os olhos para o monstro que vivia dentro de sua própria casa. David passou a hora seguinte aquecendo Maria aos poucos, monitorando sua respiração e garantindo que ela não entrasse em choque. Como ex-médico do exército que servirá 2 missões no Afeganistão antes de construir sua consultoria, reconhecia os sinais de hipotermia grave. Talvez faltassem 30 minutos para que Maria sofresse danos permanentes, ou pior. Dona Rebecca sempre espera até o senhor ir embora, sussurrou Maria enquanto David verificava seu pulso. A voz ainda era fraca, mas o perigoso tom azulado finalmente deixava seus lábios. Ela diz que eu cheiro mal, que sujo a casa só de entrar. O maxilar de David se contraiu. O que mais, Maria? Conte tudo. As histórias que vieram na hora seguinte fizeram seu sangue ferver. Rebecca vinha atormentando Maria de forma sistemática há meses. Proibira-a de usar o banheiro de hóspedes, obrigando-a a andar 6 quarteirões até um posto de gasolina. Jogará fora o almoço de Maria várias vezes, dizendo que o cheiro da comida filipina era ofensivo. Fazia-a limpar os mesmos cômodos repetidas vezes e depois a rebaixava por ser lenta e estúpida. No mês passado, ela me fez lavar todas as janelas com jornal porque disse que eu usava produto demais, continuou Maria, com as mãos tremendo ao redor da xícara de chá. Mas jornal deixa marcas. Depois disse que foi sabotagem de propósito e me fez refazer tudo sem pausas. Por que você não me contou? Perguntou David, embora já soubesse a resposta. Ela disse que, se eu reclamar, vai fazer com que nenhuma família do bairro contrate Filipina de novo. Disse que tem conexões, que pode destruir minha reputação. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. Eu preciso desse trabalho, Sr. David. Meus filhos dependem do dinheiro que eu mando. David pensou na ampla rede social da esposa, mulheres ricas que controlavam a contratação de funcionários domésticos no bairro de alto padrão. Rebecca com certeza tinha poder para colocar Maria na geladeira, e sabia disso. Como se atendesse a seus pensamentos, Rebecca surgiu no batente da cozinha, ainda de pijama de seda, absolutamente indiferente à experiência de quase morte que causará. Já terminou com o teatrinho? Perguntou, servindo-se de mais uma taça de vinho. Liguei para a agência. Mandam uma substituta amanhã. Uma substituta? David encarou a esposa. Maria quase morreu hoje por sua causa. Ah, por favor, David. Não seja melodramático. Ela está bem, não está? Rebecca abanou a mão com desdém. Além disso, não posso ter ladras na minha casa. O que as pessoas vão pensar? Vão pensar que você é um ser humano com o mínimo de decência. Rebecca riu, um som cortante, como vidro quebrando. David, querido, você tem passado tempo demais com gente comum. É assim que funciona na sociedade civilizada. Funcionário precisa saber o seu lugar. Algo frio se instalou no peito de David. Não era raiva momentânea nem um dia ruim, era quem Rebecca realmente era. A máscara finalmente tinha caído. Maria não roubou nada, Rebecca. Ela comeu um pedaço de pão. Sem permissão. Na minha cozinha. Isso é roubo, respondeu Rebecca num tom condescendente, como se explicasse a uma criança. Francamente, David, sua origem de classe média salta aos olhos. Seu pai era só um mecânico, não? Suponho que você não entenda como administrar uma casa como deve ser. A ofensa ao pai dele, um homem que trabalhou em 2 empregos para colocar David na faculdade antes de morrer de infarto, acertou em cheio. Rebecca sabia exatamente onde feri-lo, com precisão cirúrgica. Saia da minha cozinha, disse David, baixo. Como é? Eu disse para sair. Agora.
Algo no tom de David fez Rebeca recuar. Pela primeira vez naquela noite, uma centelha de incerteza cruzou seus traços impecáveis. Ela havia ido longe demais, e um instinto a alertou de que o homem diante dela não era o mesmo que partirá para Seattle 3 dias antes. Muito bem, disse, tentando recompor-se. Mas essa mulher vai embora amanhã. Não vou deixar sua piedade manchar a minha reputação. Depois que Rebeca saiu, David levou Maria ao quarto de hóspedes e se certificou de que ela estivesse quente e segura. Ao ajeitar cobertores extras, ela segurou sua mão. Sr. David, o senhor é um homem bom. Mas a dona Rebeca é muito poderosa. Ela pode machucar o senhor também se não tomar cuidado. David apertou a mão dela de leve. Deixa que eu me preocupo com a Rebeca. O que Maria não sabia é que David passará anos lidando com inimigos muito mais perigosos do que a própria esposa. No Afeganistão, aprenderá a ler pessoas, a identificar a fraqueza disfarçada de força, a planejar com cuidado e a atacar com precisão. Rebeca achava que ainda lidava com o mesmo marido agradecido, deslumbrado por sua beleza e status social. Mas o homem com quem ela se casou 3 anos atrás, ainda de luto pela morte do pai, ainda tentando provar que merecia o mundo dela, já não existia. Em seu lugar estava alguém que vira o mal de verdade e aprenderá a enfrentá-lo. Enquanto David permanecia no corredor escuro, ouvindo a risada desdenhosa de Rebeca que vinha da sala, onde provavelmente digitava para as amigas ricas sobre o drama da empregada, percebeu algo que a teria aterrorizado se soubesse. Ela cometeu um erro crucial naquela noite. Mostrou a ele exatamente quem era quando achou que detinha todo o poder. Mas Rebeca esqueceu um detalhe importante sobre o homem que subestimou por tanto tempo. Ele construiu todo o seu negócio descobrindo as fraquezas das pessoas e as explorando com precisão cirúrgica. E agora, ele estava prestes a voltar essas habilidades contra a própria esposa. Na manhã seguinte, David ligou para o trabalho dizendo que estava doente pela primeira vez em 2 anos. Tinha pesquisas a fazer, e começou com um telefonema para a doutora Sarah Martinez, a médica da emergência que tratara os sintomas de hipotermia de Maria quando David a levou discretamente ao hospital às 3 da manhã. Do ponto de vista legal, o que sua esposa fez constitui agressão, explicou a doutora Martinez, já num café no centro. Sarah era a amiga mais próxima de David desde os tempos de exército, quando serviu como socorrista de combate ao lado dele. Trancar alguém do lado de fora em clima de risco de vida, com intenção de ferir? Isso é crime. Mas isso se sustentaria? Perguntou David, mexendo o café sem atenção. A família da Rebeca tem conexões. O pai dela integra 3 conselhos de hospitais. Sarah inclinou-se à frente. David, já vi casos de abuso doméstico em que a vítima era funcionária contratada. É mais difícil denunciar, mas não é impossível. A questão é, o que você pretende exatamente? David chamara Sarah porque precisava de alguém que entendesse de medicina e de estratégia, alguém que já o vira operar sob pressão. Preciso saber o que mais a Rebeca tem feito. Isso não pode ser um caso isolado. Então comece a documentar tudo. David, o tom de Sarah veio em alerta. Tenha cuidado. Mulheres como Rebeca não abusam só dos funcionários. Elas destroem qualquer um que ameace a imagem perfeita delas. Nos 3 dias seguintes, enquanto Rebeca descansava à beira da piscina e planejava o próximo almoço beneficente, David conduziu sua investigação com precisão militar. Começou pelo sistema de segurança da casa, exigência de Rebeca a qual ela raramente dava atenção. As câmeras registravam tudo, Rebeca gritando com Maria por usar o aspirador errado, obrigando-a a esfregar o mármore com uma escova de dentes e jogando fora o almoço dela 3 vezes. Mas as imagens mais comprometedoras eram de 2 semanas antes. Rebeca trancara Maria no porão por 4 horas depois de acusá-la de olhar demais para suas joias. A marca de tempo mostrava Maria esmurrando a porta, nitidamente em pânico no espaço confinado. Meu Deus, sussurrou David, vendo a esposa pintar calmamente as unhas no andar de cima enquanto, no andar de baixo, Maria parecia ter uma crise de claustrofobia. A investigação se ampliou quando David contatou a agência de empregados domésticos.
Jeanette Williams, a proprietária, encontrou-se com ele numa cafeteria, com expressão sombria. Sr. Shen, vou ser sincera. Sua esposa tem uma reputação e tanto, disse Jeanette, deslizando uma pasta. Em 3 anos, ela passou por 14 empregadas. 14. A média dos clientes mantém o funcionário por, no mínimo, 2 a 3 anos. David abriu a pasta e encontrou uma pilha de relatórios de incidentes. Maria não era a primeira vítima de Rebecca. Era apenas a mais recente de uma longa fila de mulheres sistematicamente atormentadas e depois dispensadas por motivos cada vez mais triviais. Esta aqui, Carmen Valdez, durou 2 meses, continuou Jeanette, apontando um relatório. Sua esposa a acusou de roubo quando Carmen pediu um curativo depois de se cortar em vidro quebrado. Descobriu-se que a Sra. Shen tinha arremessado uma taça de vinho na parede durante um de seus acessos de fúria. Cada relatório pintava o mesmo quadro. Rebecca contratava mulheres de contextos vulneráveis, imigrantes que enviavam dinheiro à família, mães solteiras desesperadas por trabalho, e então as destruía, metódica e psicologicamente, antes de descartá-las. Por que a senhora não parou de enviar funcionárias? Perguntou David. O semblante de Jeanette escureceu. Sua esposa me ameaçou processar por discriminação se eu me recusasse a atendê-la. Disse que destruiria meu negócio e alegaria que eu tinha preconceito contra clientes ricos. Eu precisava dessa receita, Sr. Shen. Tenho funcionários que dependem de mim. David sentiu a mesma fúria gelada crescer no peito. Rebecca não apenas abusara de mulheres individualmente, ela usou seu poder para obrigar outros a permitir esse abuso. O que seria necessário para detê-la? Perguntou baixinho. Provas que se sustentem no tribunal. E alguém com poder suficiente para enfrentar a influência da família dela. Jeanette fez uma pausa. Esse alguém é o Sr. Shen? David pensou na sua consultoria, na rede que construíra em vários setores, nas habilidades lapidadas tanto na guerra quanto nos negócios. Talvez. Naquela noite, Rebecca anunciou que daria um jantar para o Clube do Livro, 8 mulheres ricas que controlavam a maior parte das doações de caridade do bairro. Quero tudo perfeito, disse a Maria, que voltará ao trabalho apesar de David insistir que precisava de mais tempo de recuperação. E, se você me envergonhar na frente das minhas amigas, haverá consequências. Do escritório de casa, David viu Rebecca passar a tarde inteira repreendendo Maria por cada detalhe. O jeito de dobrar os guardanapos, o ângulo das taças de vinho, a temperatura das entradas. Era tortura psicológica disfarçada de perfeccionismo. Mas o que Rebecca não sabia era que David instalara novas câmeras por toda a casa, dispositivos minúsculos, quase invisíveis, que captavam áudio e vídeo. Cada palavra cruel, cada humilhação calculada, estava sendo gravada em alta definição. Com o avançar da noite e a chegada das amigas, David notou algo que lhe gelou o sangue. O modo como olhavam para Maria, com desprezo mal disfarçado, como se ela fosse menos que humana. Não era apenas a patologia de Rebecca. Era todo um círculo social que via trabalhadoras domésticas como objetos descartáveis. Durante o jantar, ouviu Rebecca contar uma história que arrancou risadas, como treinou a antiga empregada escondendo suas chaves quando ela se atrasou, obrigando-a a ir a pé para a casa debaixo de chuva. É preciso estabelecer dominância cedo, explicou Rebecca, sob acenos de aprovação. Esse tipo de gente precisa de estrutura. Gentileza demais os deixa preguiçosos e cheios de direitos. Sentado no escritório, gravando tudo, David percebeu algo que mudou por completo sua estratégia. Não se tratava apenas de Maria, nem sequer de Rebecca. Tratava-se de um sistema inteiro de abuso que mulheres ricas como sua esposa haviam aperfeiçoado e compartilhado entre si. Quando a noite terminou e as convidadas foram embora, David tomou uma decisão que teria aterrorizado Rebecca se ela soubesse. Pegou o telefone e ligou para alguém com quem não falava havia meses, Marcus Thompson, jornalista investigativo especializado em expor a corrupção da elite. Marcus? Aqui é David Shen. Acho que tenho uma história para você. O que Rebecca não percebia, enquanto arrumava satisfeita após a noite de sucesso e ainda brilhava com os elogios por suas habilidades de gestão doméstica,
era que o marido acabará de declarar guerra. E, ao contrário das vítimas anteriores, David tinha recursos, conexões e uma mente estratégica treinada tanto no combate quanto na guerra corporativa. A caçadora estava prestes a virar presa, mas Rebecca ainda estava embriagada pelo próprio poder para notar a armadilha se fechando ao seu redor. 3 semanas depois, o celular de Rebecca começou a vibrar sem parar. Mensagens chegavam das amigas do Clube do Livro, dos contatos de caridade, das conhecidas do Country Club. Todas com o mesmo link. A manchete no site do Metropolitan Daily gelou seu sangue, exclusivo. O mundo secreto de abuso doméstico da elite. Filmagens ocultas expõem a tortura sistemática de trabalhadoras por mulheres ricas. Com as mãos trêmulas, Rebecca abriu o artigo. A assinatura de Marcus Thompson vinha sobre um dossiê devastador que incluía não só sua história, mas também uma análise de rede sobre como mulheres abastadas compartilhavam técnicas de treinamento para empregadas. O centro da matéria era um vídeo cristalino de Rebecca obrigando Maria a esfregar o chão com uma escova de dentes, jogando fora o seu almoço, o mais condenatório, a confissão no jantar, quando se gabou de estabelecer dominância. Meu Deus, sussurrou Rebecca, rolando a página aflita. Havia depoimentos de 14 ex-empregadas citando seu nome. Registros financeiros mostrando como a agência fora forçada a viabilizar os abusos. E, pior, prints de mensagens entre Rebecca e as amigas com dicas de como quebrar trabalhadoras sem deixar marcas. O telefone tocou. Ela mal conseguiu atender. Rebecca? Era Margaret Whitmore, presidente da Liga de Mulheres para a Caridade e sua amiga mais próxima. Por favor, diga que é um engano. Margaret, eu posso explicar. Pode explicar por que estou vendo um vídeo seu torturando aquela pobre mulher? Meu Deus, Rebecca, a diretoria está em sessão emergencial. Vamos destituí-la em menos de 1 hora. A ligação caiu. O celular tocou de novo. Rebecca Shen? Aqui é o detetive Williams, da polícia de Chicago. Precisamos que a senhora venha prestar depoimento por múltiplas acusações de agressão. O mundo de Rebecca girou. Agressão? Isso é ridículo. Eu nunca toquei em ninguém. Senhora, expor deliberadamente alguém a condições climáticas de risco de vida constitui agressão segundo a lei de Illinois. Temos prontuários médicos, testemunhas e vídeo. Quando pode vir? Ao desligar, viu David na porta da cozinha, de terno, segurando um café, com a mesma calma de sempre. Mas havia algo diferente nos olhos dele, uma frieza calculada que lhe revirou o estômago. Você sussurrou. Foi você. Eu documentei, corrigiu David. Quem fez foi você. Como pôde me destruir assim? Eu sou sua esposa. David pousou a xícara com precisão. Maria é um ser humano. Assim como as outras 13. E você as destruiu como se não fossem nada. A fachada de controle de Rebecca enfim ruiu. Você não entende. É assim que funciona. Essas pessoas precisam de limites firmes. Minha mãe me ensinou. Sua mãe te ensinou a ser sociopata, disse David, baixo. E eu permiti ao não prestar atenção. David, por favor, a voz virou súplica. A gente dá um jeito. Vou pedir desculpas, fazer doações, o que for preciso. Não deixe destruírem tudo o que construímos. O que construímos? Ele riu sem humor. Rebecca, você nunca construiu nada. Só derrubou. Como se fosse ensaiado, outra chamada entrou, o advogado de seu pai. Rebecca, seu fundo fiduciário foi congelado durante a investigação, disse ele, seco. A família teme responsabilidade legal. Seu pai pediu que eu informasse que o nome Shen não será mais associado aos negócios dos Whitmore. Rebecca encarou o telefone, horrorizada. Seu pai, que nunca lhe negara nada, estava cortando relações. Isso não pode estar acontecendo, sussurrou. Piora, disse David, tirando um envelope pardo. Papéis do divórcio. Protocolei hoje. Pensão negada por conduta criminosa e, como esta casa foi comprada com renda da minha empresa, não com o seu fundo, você tem 60 dias para encontrar outro lugar para morar. Seu rosto alternou entre incredulidade, raiva, por fim,
pavor. Você planejou tudo. Cada detalhe, confirmou David. Desde o momento em que te ouvi justificar tentativa de assassinato por causa de um pedaço de pão. Eu te dei tudo, gritou Rebecca. Apresentei as pessoas certas, te dei respeitabilidade, acesso a um círculo que alguém como você jamais alcançaria sozinho. Alguém como eu? A voz de David ganhou um fio cortante. Alguém que conquista o que tem? Alguém que não tortura mulheres vulneráveis por diversão? O celular vibrou de novo. As notificações explodiam, milhares de comentários chamando-a de monstro, psicopata, vergonha. Seu Instagram impecável era inundado por exigências de justiça para Maria e as demais. Minha reputação acabou, murmurou. Ótimo, disse David, simplesmente. Talvez agora aquelas mulheres possam trabalhar sem serem torturadas. Você não sabe o que fez, rosnou. Eu vou lutar. Vou te destruir no tribunal. Tenho recursos. Tinha recursos, corrigiu David. O time jurídico do seu pai acabou de te largar, lembra? E meu advogado é primo da Sarah Martinez. Acredite, socorristas de combate têm redes excelentes para combater injustiça. Rebecca empalideceu ao perceber a extensão da armadilha. David não apenas reuniu provas, desmontou, peça por peça, os pilares do poder dela. E as outras do seu clube do livro? Continuou ele, quase casual. Marcos entrevistou todas. Diante do risco penal, mulheres ricas ficam muito falantes. Todas apontam você como a mentora que lhes ensinou essas técnicas. Rebecca afundou na cadeira, a compostura totalmente destruída. Isso vai arruinar o nome da minha família. O nome da sua família se ergueu explorando quem não podia revidar, disse David. Talvez seja hora de esse legado acabar. Quando ele foi em direção à porta para sair ao trabalho, Rebecca fez uma última tentativa. David, espera. E a Maria? Eu vou pedir desculpas. Vou pagar indenização. A gente pode consertar. David se voltou e, por um instante, ela vislumbrou o homem que um dia amara. Maria não quer seu pedido de desculpas, disse, calmo. Ela quer justiça. E, finalmente, vai tê-la. Enquanto o carro de David deixava a garagem, Rebecca ficou sozinha na cozinha onde passará 3 anos atormentando mulheres inocentes, cercada pelos escombros de tudo o que achou que lhe dava poder. O celular seguia vibrando. Repórteres, oficiais de justiça, ex-amigas apressadas em se afastar do escândalo. Pela primeira vez em sua vida privilegiada, Rebecca Shen estava prestes a descobrir o que é ser verdadeiramente impotente. E, em algum lugar da cidade, Maria Santos lia a reportagem com lágrimas de alívio, acreditando enfim que a justiça era possível, até para alguém como ela. 6 meses depois, David observava Maria ensinar a filha de seu sócio a fazer lumpia filipina em sua cozinha renovada. A casa que antes fora um lugar de crueldade tornará-se acolhedora, algo que Rebecca odiaria. Sr. David, o produtor dos 60 Minutes quer confirmar a entrevista de terça, gritou Maria, com farinha no avental. Ela se tornará a autora principal de uma ação coletiva representando 40 trabalhadoras domésticas que sofreram abuso no círculo social de Rebecca. A consultoria de David havia decolado após o escândalo. Clientes corporativos preferiam alguém que defendia a justiça. O dinheiro do acordo permitiu a Maria trazer os 3 filhos para os Estados Unidos e abrir um negócio de catering. Difícil acreditar, disse Maria, pausando o preparo. 6 meses atrás pensei que ia morrer na neve. Agora meus filhos chegam à América mês que vem. O celular de David vibrou com um texto de Marcus Thompson. Audiência de sentença da Rebecca amanhã. Juiz considera a pena máxima. A queda de Rebecca foi rápida. O julgamento criminal durou 3 semanas. As filmagens eram tão condenatórias que sua equipe aconselhou o acordo de culpa. Ela enfrentava 2 anos de prisão, multas e proibição permanente de empregar trabalhadores domésticos. As ações cíveis tiraram o que restava de seus bens. A fundação da família a removeu do conselho. O Country Club cancelou a associação. Todos os círculos sociais a expulsaram. Você já se arrependeu de destruir seu casamento por gente como eu? Perguntou Maria.
David olhou para aquela mulher digna, agora construindo uma nova vida enquanto ajudava outras. Maria, aquilo não era casamento. Era uma mentira construída sobre crueldade. Escolher a verdade foi a melhor coisa que fiz. Janete Williams, da agência de empregos, passou com novidades. A Lei de Proteção da Trabalhadora Doméstica foi aprovada. Todo empregado residencial agora tem pausas garantidas, acesso a banheiro e direito de denunciar abuso sem retaliação migratória. A lei, apelidada de Lei Maria, provocou um debate nacional sobre o tratamento das trabalhadoras domésticas e levou às proteções mais fortes em décadas. A vida de David mudou completamente. Ele sediava jantares para o grupo de advocacia de Maria, abria a casa para conferências e namorava Lisa, uma defensora pública que partilhava seus valores. Seu advogado ligou com atualizações. Rebecca tentou recorrer de novo do divórcio. O juiz negou. O pedido de testemunhas de caráter também ninguém quis depor por ela. A reviravolta final veio quando a própria mãe de Rebecca testemunhou contra ela no cível. A senhora Whitmore, horrorizada pelas imagens, chamou publicamente o comportamento da filha de inconcebível. A família cortou todos os laços. Rebecca tem tentado te contatar da prisão, prosseguiu o advogado. Continuo bloqueando as cartas? Sim, disse David sem hesitar. Ela teve anos para mostrar decência. Naquela noite, David se sentou com Maria e Carmen, outra sobrevivente, planejando a inauguração do serviço de catering de Maria. Dona Rebecca achou que a gente não era nada porque não tinha poder, disse Carmen. Mas esqueceu, quando gente boa vê injustiça, vira poder. David ergueu o copo. A dignidade, a justiça e a provar que a crueldade se destrói sozinha. 1 ano depois, Rebecca escreveu da prisão dizendo que encontrou religião e queria perdão. A carta vinha cheia de autopiedade, sem verdadeira responsabilidade. Maria leu com cuidado. Ela ainda não entende. Está arrependida porque foi pega, não porque feriu pessoas. David rasgou a carta. Alguns conquistam perdão com mudança real. Outros apenas aprendem a dizer o que os outros querem ouvir. 3 anos depois, David discursou na Conferência Nacional pelos Direitos das Trabalhadoras Domésticas, para centenas de ativistas, incluindo Maria, cujos filhos agora prosperavam como estudantes nos Estados Unidos. Justiça não é só punição, disse. É restauração. Construir um mundo em que dignidade não seja privilégio, mas direito. Na plateia, Maria enxugou lágrimas orgulhosas enquanto dezenas de sobreviventes se sentavam atrás dela, mulheres que encontraram a voz porque uma pessoa escolheu ouvir e agir. Se esta história de justiça vencendo a crueldade tocou você, inscreva-se no canal para mais relatos que provam que coragem e compaixão mudam o mundo. Porque a maior vitória não é destruir inimigos, é criar algo melhor a partir das cinzas da crueldade deles. Rebecca tentou quebrar o espírito de Maria, mas apenas se destruiu, enquanto Maria virou um farol de força para incontáveis pessoas. A verdadeira justiça não é vingança, é garantir que a crueldade nunca vença, que a dignidade seja restaurada e que os vulneráveis sejam protegidos por quem tem poder para agir.